Bom, é, esse é um vídeo para explicar sobre o gabarito da prova 1, né? Então, vamos lá, aqui temos a introdução desse arquivo de gabarito. Ele explica como foi composta a prova 1 e também é importante, né, dizer que era um sistema computacional, era do AVA, que sorteia algumas questões. Então, por exemplo, aqui existem duas questões de nomes de variáveis e o sistema sorteava uma, né? Então, por isso que vocês vão ver mais questões aqui do que existia na prova individual de cada um. Porém, são todas questões tratando do mesmo tema e cobrando os mesmos conceitos estudados nas aulas dessa disciplina. Então, vamos lá. Primeira questão, então, a gente tinha era sobre nomes de variáveis. Depois sobre expressões lógicas e aritméticas. Depois uma questão sobre strings. Depois duas questões sobre strings, questões de programação, né? Duas questões de programação sobre laços e uma questão de programação cobrindo estruturas condicionais e computação com ponto flutuante. Bom, vamos lá então. Nomes de variáveis. Essa questão de nome de variáveis, ela foi muito parecida com a que caiu na pré-prova. Então, assim, quem viu na pré-prova e viu, ou pelo menos viu o gabarito da pré-prova e as explicações, já é automático, assim, de conseguir também entender essa questão aqui. Então, eu realmente fiquei muito surpreso, assim, né? Meio desapontado até que eu vi que muita gente não foi tão bem quanto eu esperava nessa questão, né? Tudo bem que a maioria acertou, pelo menos aí uns 70%, só que ainda teve gente que não pegou, né? Mesmo tendo caído igualzinho. A questão 1 da pré-prova é a questão 1 da prova praticamente, né? Então aqui o que é? Nomes válidos de variáveis no Python, né? Nossa primeira aula sobre Python cobra isso. Em verde as corretas. E a explicação que você não pode iniciar variáveis com números. Além disso, espaços em branco e símbolos especiais, exceto underline, são proibidos nos nomes das variáveis. Então o único caractere especial é o underline. Fora isso, letras com acentos são todas permitidas, embora não encorajados, tá bom? Então aqui, né, todos esses aqui são permitidos dentro dessas regras. Esses aqui não são por causa que são palavras-chave do Python. E aqui tem caracteres especiais, ó. E aqui começa com número, né? Então, por cada um do motivo não foi. Esse aqui é a mesma coisa, né? Segue o mesmo princípio. Lembrando que sempre dá para você testar, é só abrir o idle e testar, né, se você consegue gerar um nome de variável ou não. Porque caso não consiga gerar um nome de variável, seja inválido, ele vai acusar o erro, né? Por exemplo, assim, ó. Erro de sintaxe, não dá para você fazer end. Agora, se você fizesse um negócio assim, já poderia, né? Tá bom? Porque end, tudo minúsculo, é uma palavra reservada que a gente já estudou também, porque ela é utilizada em expressão lógica. Muito bem, então vamos lá. Próxima questão. Ela é sobre expressões lógicas, aritméticas e operadores. Então, esse aqui tinha 3 questões e uma foi sorteada para cada aluno. Então vamos lá. Esse aqui, por exemplo, nessa aqui, as alternativas corretas são B, C, G e H. Bom, então cada uma dessas, né, as expressões relacionais são sempre resultam valor lógico verdadeiro e falso. No Python existem operadores aritméticos binários e unários, enfim. Essas são verdadeiras mesmo e a explicação já é elas mesmas. Eu vou dizer agora por que cada uma das que são falsas são falsas. Então aqui, primeiro a. Toda expressão lógica contém pelo menos um operador aritmético. Isso não é verdade porque você pode fazer uma expressão lógica sem operador aritmético. Os operadores aritméticos são aqueles de soma, subtração, divisão, multiplicação. Se você fizer uma expressão lógica assim, 2 maior que 3, falso.
Isso aqui é uma expressão lógica. E eu não estou usando nenhum operador aritmético, eu estou apenas usando um operador relacional, o maior. Então, falso por causa disso. B verdadeiro, C verdadeiro. D falso. O operador hash de divisão pode ser considerado tanto um operador relacional quanto um operador aritmético. Essa alternativa é falsa porque o operador de hash de divisão é sempre um operador aritmético. Simples assim. A categoria dele é um operador aritmético. Isso está na aula de expressões, tá certo? Esse aqui, E. O operador de divisão inteira é considerado um operador relacional? Não, é um operador aritmético. F. O Python 3 só permite que se utilize até no máximo 5 operadores lógicos em uma mesma expressão lógica. Mais do que isso é disparado um erro. Então isso aqui é uma pegadinha, né? De onde que ele tirou que tem esse limite de 5, né? Simplesmente não. Você pode fazer uma expressão assim, ó. True and true and true and true and false. Isso aqui tudo é uma única expressão lógica, pode ser considerada. E ela vai dar false, porque tem um falso, né? Então, como é end em tudo. E eu estou usando aqui 5, poderia usar mais, né? 6, 7, não tem problema nenhum. Alternativa H, os operadores em place atribuem um resultado variável do lado esquerdo. Então é verdadeiro, isso mesmo. Bom, aqui a segunda. Novamente, aqui os verdadeiros são A, E, G e H. Então eu vou nas outras. Alternativa B. Em relação aos operadores lógicos, o OR é o de maior precedência, seguido pelo AND e pelo NOT. Não. O operador de maior precedência é o operador NOT. E então vai diminuindo as precedências. Ou seja, o NOT é executado primeiro, depois o AND e depois o OR. Isso está na nossa aula, né, de expressões. Então vou até abrir aqui para vocês verem. Lá no final tem uma tabelinha, ó. Cada operador, tipo, precedência e a categoria. Vermelhos são os aritméticos, verdes são os relacionais, azuis os lógicos. Então tudo isso já estava aqui, né? Então é muito importante a gente entender as aulas e depois fazer também os exercícios, tá? Dessa maneira realmente pode fixar o conteúdo. Então, seguindo em frente com o gabarito, as próximas B, C, B, C. Os operadores lógicos possuem precedência, executam antes do que os operadores relacionais. Não, como nós vimos aqui, ó, os operadores lógicos são depois. A precedência é mínima deles, ó, maior. Existem algumas operações lógicas que não resultam em valor true ou false, e sim no valor unknown, desconhecido. Não, isso simplesmente não acontece. Como dito no começo, as variáveis lógicas são true ou false. Ó, não existe outro caso, né? Então, isso daqui também dava para ter percebido com base nos nossos estudos. Alternativa E. Uma variável tipo lógica só pode assumir um dos dois valores, true ou false, verdadeiro, né? F. Multiplicação de números pode ser considerada um operador relacional. Não. Multiplicação de números é sempre um operador aritmético. E por fim, as outras são verdadeiras. Pronto. Indo aqui na terceira, as alternativas quais são A, B, D e H. Então vamos começar pela C. Não é possível utilizar certos operadores lógicos dentro de laços while. Simplesmente é falso, né? Você pode sim utilizar o operador not dentro de um while. Você pode fazer um while da seguinte forma, por exemplo, A igual a 2, enquanto, né? Então vamos ver aqui o que ele fala exatamente.
Por exemplo, não é possível utilizar uma expressão lógica que use o operador not como condição de parada de um laço while. Falso, dá sim para utilizar. Por exemplo, while not a menor que 3, a menor que 10, print a maior ou igual a 1. Então, enquanto a não for maior do que 10, ele aumenta a e imprime o valor. Vamos ver. Pronto, ó. Foi aumentando a variável até chegar em 10. Então a gente vê que dá sim para utilizar o not dentro do while, né? Não existe isso. Aqui dentro do while precisa ser uma expressão lógica, pode ser qualquer expressão lógica. Pode ser pequena, pode ser grande, pode utilizar operador lógico, pode não utilizar. Enfim. O operador essa aqui é verdadeira, é um operador unário. O que é um operador unário? É um operador que só tem um operando. É um operador que só, por exemplo, o not, ele vai atuar sobre isso aqui que está do lado direito dele. Agora o AND, quando a gente faz um AND, ele é binário, porque ele tem dois operandos. Ó. O primeiro operando é o que está do lado esquerdo, o segundo operando é o que está do lado direito. Entendeu? Então, só para reforçar, né? Unário e binário são diferentes. Então, aqui agora, esse aqui, os operadores aritméticos têm todos o mesmo nível de precedência. Falso, como nós já estudamos, alguns operadores precedem outros. Multiplicação precede soma, por exemplo. F, em relação aos operadores lógicos, o AND é o de maior precedência. Já está errado logo no início. O de maior precedência é o not. Está aqui. Então, false. G. Os operadores in place não utilizam o valor do lado esquerdo do operador como parte da computação do lado direito. False. Os operadores in place sim consideram, né? Então, só para reforçar, os operadores in place é esse exemplo aqui, por exemplo. A maior ou igual a 1. Isso aqui é equivalente a igual a mais 1. Né? Como já foi passado na aula e pedido para também houver uma pesquisa, né? Então esses são os operadores in place, tá bom? Então você vê que eles utilizam o valor do lado esquerdo do operador combinado com o valor do direito para realizar uma computação. Bom, então finalizamos as alternativas dos operadores. Agora vamos das expressões lógicas, perdão. Agora falar das questões a respeito de strings. Então tinham 3 questões de strings, uma foi sorteada para cada aluno, né? Cada prova. Então essa primeira aqui, vamos ver. Várias alternativas, mesmo esquema, a gente vai explicar por que esses falsos são falsos. B, D, F, G são corretas, então vamos para o A. A primeira posição válida de um string é 0 e vai até a posição N, onde N é o número de caracteres de string. Não, vai até a posição N-1. Até a posição N-1 é válido. Posição N já está fora da string. Porque se você tem N caracteres, concorda comigo que você vai de 0 até N-1? Porque se fosse de 0 até N, você teria N mais 1 caracteres. Tá bem? Isso foi bem dado ênfase, né, nas aulas. Então, utilizar acento com cedilha em strings de Python 3 não é por padrão suportado. É suportado sim, né? A gente pode tranquilamente fazer uma string e utilizar aqui o cedilha, não vai dar problema no Python 3. Ó, caçada com cedilha, não tem problema. Então aqui, alternativa E. Multiplicação não é possível ser usado a string de nenhuma maneira. Mentira, nós podemos, né? Por exemplo aqui, ó. Estou multiplicando a string por 3 e ocorre aquele efeito de multiplicação do texto, que foi explicado na aula de strings. F e G são verdadeiras. Alternativa H. A função replace para strings não é sensível ao caso. Bom, acho que talvez muitas pessoas se confundiram o que é sensível ao caso.
eu falei bastante durante as aulas ainda presenciais, né, o que era sensível ao caso, mas é assim, o caso é do caso maiúsculo e do caso minúsculo. Então aqui, ó, a gente vai fazer esse if e ele vai comparar letra A minúscula com A maiúsculo. Se o A minúsculo for igual ao A maiúsculo, não é sensível ao caso, porque ele trata, seria que o Python é uma linguagem que trata os maiúsculos e minúsculos da mesma forma. Agora, se ele for diferente, isso aqui der falso, né, não é igual, é diferente, então vem parar no else e imprime sensível ao caso. Como vocês podem ver, sensível ao caso, ou seja, no Python, letras minúsculas é uma coisa totalmente diferente de letras maiúsculas no caso de strings. Isso a gente veio estudando e praticando na lista de exercícios, né, em diversas ocasiões. Então é realmente um conceito que tem que estar na ponta da língua. FG é verdadeiro, ok. Então vamos para a segunda questão. A e B são falsas. A. Em relação à ordem lexicográfica padrão Python, tabela ASCII, os números possuem um valor de ordem maior do que as letras. Essa daqui era só para testar o conhecimento da tabela ASCII e também na habilidade de conferir os dados, né, que a gente estuda. Então, era só abrir aqui na nossa aula de caracteres. Você ia ver que tem a tabela ASCII aqui, né? Então, os maiúsculos têm um valor numérico menor do que as minúsculas. Então, ela é falsa por causa disso. A comparação de string em Python com operadores igual e diferente não é sensível ao caso. É sim sensível ao caso, acabamos de mostrar, né? Minúsculas e maiúsculas são diferentes. C, D. Em relação à ordem lexicográfica, as letras maiores possuem um valor maior do que as minúsculas. Isso é verdadeiro. Quer dizer, isso é falso. É o contrário, né? A ordem maior é das minúsculas. As strings de Python 3 por padrão aceitam letras com acento. Sim, é verdadeiro. F e G verdadeiras. H, o operador de formatação de porcentagem, é possível inserir valores numéricos e de outras strings dentro de uma string. Esse aqui é verdadeiro, certo? Sim, é verdadeiro. F, G, F... Sim, esse aqui é verdadeiro também. Aqui no gabarito tá errado, né? É C, E, F, G e H também é verdadeiro, tá? Aí quem tiver nessa... Pode conferir, inclusive, eu acho que lá no AVA tá certinho, tá? Só que na hora de escrever que eu esqueci de pôr o H, tá bem? Terceira. Ah, sim, posso falar isso também para vocês. Vocês podem conferir a prova de vocês no AVA. E se tiver qualquer dúvida, assim, professor, acho que aqui tá errado, pode entrar em contato, né? E a gente pode verificar, tá bom? Terceira, de strings. A, B, C corretas, então vamos começar pela D. Ao utilizar o slicing, operador de slicing, a posição J é maior do que o tamanho string resultará em erro. Na verdade não, vocês podem testar que não dá erro. Por exemplo, se você fizer assim, texto ABC, e você fizer, por exemplo, 9, que é uma posição muito maior do que o tamanho da string, esse operador ele não dá erro ao ser utilizado assim dessa forma. Ele vai até onde é possível e depois para simplesmente, não chega a dar erro. Né, um comportamento do operador. Aí caso... É uma dica, né? Caso você não sabe o comportamento de uma coisa, ficou em dúvida, é só testar, né? Porque nossas provas estão sendo feitas em computador, então você tem essa chance de testar.
Alternativa E, com o método split é possível separar uma string somente por espaços em branco. Não, a gente já viu e já estudou que a gente pode, por exemplo, Z, não sei o que, Zzão. Aqui eu vou tentar separar essa string com o método split pelo caractere Z maiúsculo. Será que dá certo? A ideia é que sim, né? Então ele vai separar em 3 pedaços. Porque aqui a gente tem 3 caracteres de Z maiúsculo, tá vendo? 2 caracteres que separam em 3 pedaços. Vamos executar e vamos ver. Ó, separou as 3 strings. Né? Então, o split, como já foi explicado, né, ele separa por qualquer tipo de caractere ou texto colocado aí dentro. Né? Com o operador de fatiamento de strings não é possível obter o inverso de uma string. Apenas o pedaço da string na ordem da esquerda para a direita. Na verdade é assim possível, né? A gente teve exercícios na lista de exercícios que cobrou esse conceito e eu expliquei numa aula de tira dúvidas e gravado no AVA, né? Como que faz o inverso de uma string. Que é assim, da seguinte maneira: você tá com a string ali, texto, por exemplo, aí você coloca 2 pontos menos 1. Esse menos 1 é o passo que ele vai dar, ou seja, da direita para a esquerda, né, um número negativo de 1 em 1. Então, aqui eu vou imprimir o texto e o inverso dele, né? Vamos imprimir aqui, ó. Então você vê, funciona tranquilamente, então é possível com esse operador de slicing. A função len obtém o tamanho de uma string ignorando espaços em branco e caracteres especiais para a contagem do número de caracteres. Bom, não é verdade simplesmente porque, por exemplo, se você coloca texto, né, ABC, vamos colocar aqui vários espaços de caractere especiais e também espaços em branco. Se der só 3, né, vamos pôr aqui len da string. Ou seja, vai imprimir o tamanho da string com a função len. Deu 12. Por quê? Todos esses caracteres são considerados especiais, espaços em branco, letras, números, tudo. Então, por isso que é falso. Bom, com isso encerramos então aqui esses dos operadores de string, né? Agora falando, essa seção 5 se refere aos problemas que eram sobre strings envolvendo programação, né? Então existiam 6 problemas, né? E 2 eram sorteados para o aluno. Aqui estão os problemas, né? E o gabarito desses problemas está dentro de um pacote, né? Está dentro de um pacote que eu vou enviar para vocês. E lá tem os arquivos e a explicação de cada um dos programas. Então é bem tranquilo. Aqui. Então, por exemplo, aí vocês podem conferir o enunciado. Vocês podem lembrar do enunciado olhando no AVA. Né? Olhando no AVA tem um enunciado da prova que vocês fizeram e também tem todas as observações que eu escrevi quando as respostas eram parcialmente corretas e parcialmente incorretas. Então eu escrevi lá o que estava faltando em cada resposta, tá bom? Vale a pena conferir para você entender melhor, né? E assim ir aprimorando suas habilidades nessa linguagem de programação. E aqui, por exemplo, era um programa que contava o número de letras que tinham banana escrito, né? Ou então letras que tinham tamanho 6, então usava o len. E contava também letras, palavras que iniciavam com a letra B. Palavras de tamanho 6, palavras que iniciavam com a letra B e palavras que eram igual a banana, tudo minúsculo. Então isso daí era contado, eu imprimi isso aqui. Então para cada caso tem aqui o gabarito. Eu não vou explicar eles porque tem bastante, né? E também é mais interessante cada aluno ver primeiro aquilo que
tentou realizar e agora ver o gabarito. Aí depois, mais pra frente, quando for para estudar para PO, eu vou liberar todas as questões, o enunciado e o gabarito para ter esse estudo mais abrangente. E caso alguém ficou em dúvida de alguma coisa, também pode entrar em contato, né, para tirar as dúvidas. Aqui para os laços, e agora a próxima sessão é questão cobrando laços. A mesma coisa, no gabarito você vai ter as respostas dos gabaritos para a questão que você realizou, né? No caso, 2 questões. Caiu na prova. E agora 7, que é estruturas condicionais. Bom, esse daqui é o mais legal, né? Então esse daqui eu vou mostrar aqui para vocês. Existiam várias questões. Vou começar com uma questão aqui que era de aprovação de empréstimo. Então é uma questão aberta para o usuário programar, né, um programa de banco que daria aprovação ou não de um empréstimo baseado na quantidade que é o salário da pessoa, etc. Então aqui nesse caso, né, nós temos aqui um exemplo de gabarito, né, que eu utilizei as respostas dos próprios alunos para incentivar, né. Então aqui, por exemplo, nós temos um programa, né, solicitando um empréstimo do banco, e aí a pessoa digitava, só um segundo aqui, deixa eu pôr um input aqui para travar a nossa tela. Então a pessoa digitava um valor de casa, vamos por 100 mil reais, o salário da pessoa, vamos por uns 4 mil reais, e a quantidade de anos para pagar, vamos por 15 anos. Aí ele diz aqui, seu crédito foi aprovado, número de parcelas desse valor, né? E então tinha a questão, uns valores de juros aqui, tinha que fazer o cálculo da prestação considerando os juros e o valor da casa, dividido pelas parcelas e impresso o valor. Se fosse um empréstimo não autorizado, por exemplo, vamos supor, a casa custa 1 milhão. O salário da pessoa, 2 mil. Quer pagar em quantos anos? 40 anos. Será que dá? Não deu. Então ele imprimia um valor falando assim que não foi aprovado o crédito, né? Essa é a ideia geral do programa. Vamos para o próximo. Era um programa de calculadora, né? Então nesse programa de calculadora a gente tinha que imprimir dois números, digitar 2 números e poder fazer uma operação, por exemplo, meio e 3.0. Eu quero fazer a multiplicação. Ele imprime e mostra o resultado. Faz o resultado da operação certinho. Um programa de calculadora, né? Então agora vamos para o próximo. Era um programa de calcular imposto. Então o imposto era dado em moedas de prata, né? Tem toda uma historinha. Então 2.500, por exemplo, ele calculava o imposto de renda, que é 337 nesse caso. Tinha vários casos, igual uma tabela de imposto de renda real, né? Então incidia um imposto proporcional em cada faixa. Tinha que fazer todo esse if aqui para ficar, e a computação também certinho. Por fim, tinha um que era de computar quilometragem. Então nesse exercício aqui a gente tinha vários tipos de serviço, normal, premium e VIP, para percorrer uma viagem. E aí dava a distância em quilômetros, por exemplo, 100 quilômetros a viagem, se for normal, e qual que é o preço, né? Aqui no caso colocou Egito, então tem que... porque eu estou executando o Windows, tá, pessoal? E estou executando assim direto aqui, não no idle. Então, por exemplo, normal custaria esse valor, R$45. Agora, se fosse premium, já seria mais caro. E assim por diante. Então, esse que era a lógica do programa. Bom, é isso. Espero que vocês tenham esclarecido bem, né, a questão do gabarito. Se ficou em dúvida de qualquer coisa, se ficou em dúvida de nota, por favor, entrar em contato, né? Eu, assim, gostaria de realmente
deixar vocês bem à vontade de entrar em contato comigo para tirar dúvidas sobre nota, sobre avaliação, sobre questão, sobre por que errou alguma coisa, né? O que daria para melhorar. Pode entrar em contato, tá? E fora isso, também vou divulgar o seguinte, que a partir da semana que vem nós estaremos fazendo uma mudança em relação às listas de exercícios. Nem todas as listas de exercícios serão mais pelo URI. Algumas serão pelo URI e algumas eu irei pedindo a cada aula para fazer alguns exercícios. E pedindo para fazer em um prazo curto, porque eu notei que pela dificuldade que eu vi nas provas, que está faltando assim uma prática mais regular da programação, né? A programação, para você fixar bem o conteúdo, tem que ser feita diariamente, né? Então todo dia precisa programar um pouquinho, fazer um pouquinho. E eu vi que muita gente estava deixando a lista de exercícios para ser feita nos últimos 2 dias, no último dia apenas. Fazia de qualquer jeito, dava muitas respostas erradas, né? E também muitas pessoas também nem conseguiam fazer, né? Então, essa prática cotidiana é o mais importante. Por isso que nós vamos mudar um pouco essa regra da lista de exercício. Então fiquem atentos às novidades, né? Não fiquem abalados pela nota, caso tenha uma nota baixa. Continue estudando, continue aplicado, né? Parabéns a todos que tiveram boas notas, né? E vamos nos esforçar mais. Agora o conteúdo vai ficando mais difícil, mais elaborado, mas ao mesmo tempo vocês vão aprendendo mais. Vocês que vão ganhando com isso, não é mesmo? E além disso, vamos nos preparando melhor para as próximas provas. Agora a gente já sabe, né? Todo mundo já sabe como vai funcionar as provas pelo AVA, as avaliações, então dá para se preparar melhor. Eu acredito que todo mundo tem se esforçado, aprendeu um pouco melhor a linguagem de programação e também tem tirado lições para de agora em diante, né? Então vamos nessa que ainda tem muitas chances de recuperação de nota. Continua havendo também aquela possibilidade da PO da P1, que vai ter também, então vale a pena estudar todo esse conteúdo, não deixa passar, né? Então, mais novidades eu vou falando com vocês nos grupos. Fiquem atentos aos grupos e fiquem atentos também ao conteúdo postado no AVA. Eu vejo que muita gente não está frequentando o AVA com uma regularidade boa, né? Então eu vou começar a colocar mais coisas lá para serem feitas num prazo de tempo curto, né? 24 horas, 48 horas, tudo dentro do espaço das nossas aulas. Então é um espaço esperado que suficiente, né? Muito bem, pessoal, muito obrigado aí pela atenção, né? E qualquer coisa tá aqui, né, para tirar as dúvidas. Valeu.